O grande defeito da segunda temporada de Coisa Mais Linda, série brasileira da Netflix, é que ela acaba rápido demais. Se você não me conhece, eu sou a Mari e eu falo sobre entretenimento e cultura pop por aqui. Aproveita, deixa um like nesse vídeo se você estiver gostando e se inscreve no meu canal. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a segunda temporada de Coisa Mais Linda. Então, obviamente, esse vídeo vai ter sim um pouco de spoilers. Caso você ainda não tenha visto a segunda temporada, talvez seja melhor assisti-la primeiro e depois vir ver o que eu achei, assistir e ouvir os meus comentários e saber se você concorda ou não com eles. O final da primeira temporada de Coisa Mais Linda terminou com um cliffhanger, ou seja, com um final aberto, bastante importante. Lígia e Malu são baleadas por Augusto, marido de Lígia, no final do último episódio da temporada anterior. Eu achei que a segunda temporada começaria exatamente de onde a primeira parou e que a gente fosse acompanhar o resgate dessas personagens e o que aconteceria ou não com elas em tempo real. Entretanto, algum tempo se passou quando o primeiro episódio começa. Nos primeiros minutos, a gente já descobre que a Lígia morreu e que a Malu acabou de se recuperar. O primeiro episódio, então, é todo sobre entender aonde os nossos personagens estão depois desse período em que a Malu ficou no hospital, e principalmente também sobre a Malu lidando com a volta do Pedro, o marido dela que tinha abandonado ela no primeiro episódio da série. E também percebendo o quanto a vida dela tinha mudado para melhor sem ele. Ao longo dos episódios, a Malu também enfrenta outros dilemas além desse, como por exemplo o amor que ela sente pelo Chico e a paixão que ela está desenvolvendo pelo Roberto. As personagens Adélia e Teresa também vivem os seus próprios dilemas. E esses dilemas, inclusive, se entrelaçam quando Adélia percebe que ainda é apaixonada pelo pai de sua filha, que é o atual marido de Teresa. Mas as histórias dessas duas personagens vão além disso também. Adélia precisa lidar com seus conflitos familiares, marcados pela presença do pai dela, que acaba de voltar depois de anos longe da família, e também pelo afastamento que ela acaba tendo do capitão. Enquanto a Teresa decide voltar a trabalhar e ela aceita uma oportunidade como locutora na rádio brasileira. Para completar esse time, com a ausência da Lígia, uma nova protagonista surge, a Ivone, que é irmã da Adélia e uma aspirante a cantora profissional. Assim como a irmã, ela também lida com preconceitos raciais e com dificuldades financeiras. A série chega ao seu clímax, ao seu ápice, com o reaparecimento de Augusto, que estava foragido desde o assassinato da Lígia. Ele se entrega à polícia e a gente pode assistir ao seu julgamento. O resultado desse julgamento é mais um reflexo das injustiças que as mulheres precisam lidar, em 1960 e também nos dias atuais. Depois de ter matado a esposa e depois de ter quase matado a Malu, Augusto recebe uma punição de apenas 4 anos em regime aberto. É a partir daí que a Malu e a Teresa decidem dar voz ao sofrimento e ao brilho da Lígia através de ações pequenas, como por exemplo, fazendo um importante posicionamento na rádio em que a Teresa trabalha e também fazendo acontecer uma apresentação da Ivone cantando uma música escrita pela Lígia durante um festival de música brasileira. Além disso, a série usa de plano de fundo acontecimentos reais de 1960 para criar a ambientação da história, como, por exemplo, a queda do avião da Companhia Real em fevereiro de 1960 e a inauguração de Brasília em abril do mesmo ano. Esses dois acontecimentos são mencionados rapidamente, mas eles ajudam a situar o público no ano em que essa história está se passando. Em sua segunda temporada, Coisa Mais Linda fecha bem as pontas soltas deixadas pela temporada anterior, abre novos caminhos para as personagens e finaliza também o que precisa ser finalizado. O grande final da temporada é responsável por deixar a gente querendo mais. Augusto cai morto na piscina do prédio onde está acontecendo a comemoração, a festa depois do Festival de Música Brasileira, onde todos os nossos personagens principais estão presentes.
Ele cai de um andar bem alto desse prédio lá embaixo na piscina. E a pergunta que fica é: quem matou Augusto? Existe a possibilidade de ter sido suicídio? Ou ao longo da terceira temporada, que a gente espera que seja confirmada muito em breve pela Netflix, a gente vai poder acompanhar a investigação desse mistério. As minhas fichas estão todas na segunda opção. Eu realmente acho que, se formos agraciados com uma terceira temporada, ela deve muito provavelmente ser focada em desvendar o mistério que envolve a morte do Augusto, o assassinato do Augusto. Com apenas 6 episódios, Coisa Mais Linda continua investindo em seus principais acertos. Acertos esses que já vêm desde a primeira temporada. Uma fotografia de época que valoriza as belezas estonteantes do Rio de Janeiro. Uma trilha sonora que enaltece o melhor da bossa nova e da MPB. Protagonistas extremamente fortes, bem decididas e complexas. E temas socialmente e culturalmente relevantes como racismo e feminismo, nos anos 60 e que também acabam reverberando nas mulheres de 2020 e no nosso contexto atual, já que enxergar como as coisas funcionavam há 60 anos atrás faz com que a gente entenda que essa realidade não é tão distante assim, que a gente está bastante próximo do que a gente estava há 60 anos e de que o nosso caminho em busca de mais direitos e de mais espaço ainda é muito longo. Como eu disse no começo desse vídeo, o grande defeito de Coisa Mais Linda é o pequeno número de episódios que compõem essa segunda temporada. Com apenas 6 episódios e episódios que vão de 35 a 55 minutos, todas as histórias desenvolvidas pelas 4 protagonistas dessa segunda temporada precisam acontecer rápido demais. Muita coisa acontece no mesmo episódio. E muitas coisas se resolvem mais rápido do que elas deveriam ser resolvidas. Como, por exemplo, o sumiço do Pedro, marido da Malu, o relacionamento da Adélia com o Nelson e também o julgamento do Augusto. São coisas que eu acho que poderiam ter sido desenvolvidas em muito mais tempo de tela e com muito mais acontecimentos ao redor disso tudo. Eu gostei muito de cada solução que foi criada para cada um dos conflitos dessa temporada, mas eu gostaria que eles tivessem sido desenvolvidos com mais calma, com mais tempo. Eu acho que talvez 8 ou até 10 episódios ao longo dessa segunda temporada tivessem trazido uma história ainda mais rica do que ela já é. Apesar disso, Coisa Mais Linda continua sendo, para mim, a melhor produção brasileira da Netflix, e a segunda temporada é tão envolvente e tão apaixonante quanto a primeira foi. Eu tentei fazer desse um vídeo mais breve, mais rápido, para compartilhar com vocês o que é que eu achei da temporada, quais foram os pontos altos e os pontos um pouco mais baixos dela para mim. Na verdade, como eu apontei, eu tenho um único ponto baixo para apontar, já que eu gosto muito do desenvolvimento dessa série e eu acho que muita coisa colabora para isso acontecer. Um elenco que é bastante carismático e bastante cativante, um roteiro que funciona, histórias que são relacionáveis, com as quais a gente consegue se relacionar. Essa diferença de 60 anos de quando a história se passa para os nossos dias atuais, ela chega até a desaparecer diante dos nossos olhos quando a gente entende que essas protagonistas mulheres estão passando por coisas que a gente também passa, de certa forma, hoje em dia. É óbvio que os direitos eram muito menores naquela época, como a gente pode observar, uma mulher não poderia ser dona de um estabelecimento ou de qualquer coisa sem a autorização de seu marido. Uma mulher divorciada, ou como eles mesmos chamam ao longo da série, desquitada, não é bem vista perante a sociedade. Naquela época o racismo era ainda mais escancarado, ainda mais presente do que ele é hoje. Não que ele não seja presente hoje, mas tudo isso é muito mais forte nos anos 60 e Coisa Mais Linda consegue ilustrar, trazer tudo isso pra gente de uma forma muito legal de ver, muito interessante de assistir e muito dolorida também.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, o objetivo dele era ser mais simples, mais rápido e trazer um apanhado geral de todas as minhas opiniões e impressões dessa segunda temporada. E eu espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês decidam compartilhar as opiniões e impressões de vocês comigo aqui nos comentários. Um beijo grande e muito obrigada por ter assistido até aqui.